Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome em toda a terra, Senhor. Ser engrandecido nesse dia chamado hoje. Mais um dia, mais uma live. Hoje é o último dia do tema Escolhas e suas consequências. Sejam todos bem-vindos. Vai compartilhando essa live. Vai, Poliana, compartilhando, amém? Compartilhem, não deixe de compartilhar. Eu vejo tantas pessoas participando e muitas das vezes não compartilham. E essa live é o último tema, né? Sobre a consequência e suas escolhas e suas consequências. Tem hoje uma convidada especial e um convidado de honra que é Jesus. E a convidada de honra é a Bispa Marim, né, nossa amiga, muito usada pelo Senhor, né? E ela vai estar dando um podcast, o seu grande testemunho, né? Onde Deus abriu a madre dela, onde Deus operou maravilhas, tirou ela do império das trevas para a luz. E o ministério dela e o testemunho dela é impactante. Então as pessoas vão chegando, né? Vou fazer uma oração nessa hora. Semana que vem nós começamos uma carta para Deus. Aleluia. E essa carta para Deus você já pode escrever. Tá aí, né? O que tem que conter nessa carta. As características da carta, né? Para a gente não pecar. Descrever aquilo que o Senhor reprova. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, diante da tua presença, Senhor, eu me prostro como pequena, falha e pecadora. Estou aqui, Jesus, para orar, Jesus, junto com os teus servos que vão adentrar, para dizer que o seu nome é glorificado, que o seu nome é exaltado. Jesus, perdoa, Senhor, nos perdoa, Jesus, pelos nossos pecados, pensamentos, atos, obras, iniquidades. Se julgamos alguém, se fomos injustos com alguém, Deus, tem misericórdia de nós. Essa casa aqui, essa live pertence a Ti. E o Seu nome que cresce aqui, enche essa live, Senhor, enche esse lugar. Convida as pessoas para estarem, para ouvirem da Sua palavra, Senhor, porque essa live vai ser forte. Nós temos uma convidada especial, daqui a pouco ela vai estar entrando, Senhor. Jesus, que o Senhor venha conduzir os corações, que pessoas vão se render a Ti. Que pessoas venham, Jesus, se prostrar diante de Ti, mas de coração, Senhor. Porque o Senhor Jesus já está às portas. Meu Deus, quebra toda a cadeia no dia de hoje. Que esses 4 sábados que nós fizemos sobre escolhas e suas consequências, eu creio que acendeu no coração de cada um. E aquele que estava fazendo escolha errada está começando a fazer uma escolha certa. E a melhor escolha sempre será Jesus de Nazaré. E eu creio, Jesus, que pessoas vão começar, Jesus, através das suas escolhas novas, dessas campanhas que eu fiz nesses 4 sábados, vão ter resposta. Hoje já tem uma pessoa para contar, Jesus, o que o Senhor já fez, o que o Senhor usou, Jesus, eu pela misericórdia para falar. E o Senhor já deu vitória, Senhor. Porque é Deus que responde. Eu não quero fazer live, Senhor Deus, só para ficar aqui, Jesus, como plateia. Mas eu quero fazer live, arabaxoi, para ter testemunho, para ter almas para Ti. E não, Jesus, para ser destaque, porque quem brilha aqui é o Senhor. Ai, meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Essa casa é sua, essa live é sua. Faça presente aqui, Jesus. Convida as pessoas. Hoje vai ser muito forte. Meu Deus, a Bispa Marim vai estar aqui, Senhor, dando o seu testemunho forte, falando, Jesus, da sua vida, Jesus, das trevas para a luz. Meu Deus, ela vai estar, Jesus, testemunhando lágrimas, entre lágrimas e milagres. Em nome de Jesus, e o seu nome vai ser glorificado. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse momento que é só seu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero, né, a nossa bispa já está aqui, a Bispa Marim,
uma mulher de Deus, cheia do poder da unção do Senhor. Seja bem-vinda, Bispa Marim, minha amiga, né? Também aqui a Poliana. Todos sejam bem-vindos, as pessoas vão se achegarem, né? Vai compartilhando a live para que as pessoas venham participar. Muitas pessoas hoje estão ocupadas, alguns falaram para mim que não ia poder porque tinha festividade na igreja, né? Mas Jesus está presente, né? E eu estava falando aqui, seja bem-vinda, Rosana, Zucarine, sejam todos bem-vindos nessa live, né? Hoje nós estamos abordando ao último sábado, né? Do temas escolhas e suas consequências. E eu tenho certeza que pessoas que estavam fazendo as escolhas que o Senhor reprovava, as escolhas que não era que o Senhor queria para a vida deles, que começaram a fazer a escolha certa, começaram a escolher Jesus para estar dando direcionamento de tudo, começaram a escolher o que é certo e o que está debaixo da aprovação do Senhor. Então eu estou muito feliz, né? Que eu creio que esses 4 sábados foram edificantes, foram assim, produtivos, que Deus alcançou almas, que Deus deu oportunidade de a gente escolher, porque Jesus está voltando e a melhor escolha continua sendo Ele. Arabaxai, arabaxoi. Vai compartilhando essa live, eu vejo tantas pessoas assistindo e eu fico entristecida que não compartilham. Compartilha para as outras plataformas, em nome de Jesus, porque hoje a nossa convidada especial, o nosso convidado de honra já está aqui, que é Jesus de Nazaré, mas temos uma convidada especial, a Bispa Marim. Ela é muito usada por Deus. Deus toma essa mulher assim com potência e autoridade. Ela tem um grande testemunho hoje para nos contar, né, no podcast, que realmente ela vai testemunhar entre lágrimas e milagres. Ela vai testemunhar das trevas para a luz, né? Quem entrou aqui querendo assim que a madre seja aberta, vai ver esse testemunho, porque aos olhos dos homens ela não poderia gerar, mas ela gerou. Então aquilo que você não está podendo gerar hoje, você vai gerar, sabe? Porque eu não estou fazendo live por fazer, não. Eu falo para o Senhor, eu quero fazer live para alcançar almas, alcançar vidas. Eu quero fazer live para ter testemunhos, Jesus, de cura, de restauração, sabe? De transformação e milagres. E eu sei que Jesus está fazendo. A Franciane daqui a pouco vai entrar aqui para contar que pela misericórdia o Senhor me usou, que Deus ia dar soltura para um homem, né, que não tinha, era inafiançável, e Deus deu a soltura para este homem. E o nome do Senhor está sendo glorificado, porque eu nada sou, nada posso, tá? Sejam todos bem-vindos. Vão compartilhando, vão chamando as pessoas, vão entrando lá no WhatsApp, vai lá, assiste a live, porque vão receber de Deus, gente, porque essa live de hoje vai estar impactante, né? A de semana passada foi uma benção, essa então vai ser mais ainda. A paz do Senhor Jesus, primo David, vai compartilhando a live. Quem for entrando, compartilha a live, chama pessoas para participarem. E eu quero, né, hoje é o último tema, último sábado do tema, né, escolhas e suas consequências. E eu sei que Deus deu um novo direcionamento para cada um que estava fazendo suas escolhas totalmente erradas, mas aprenderam, né, nesses 4 sábados. E a partir de semana que vem, mãe, pega por favor a carta aí, vai ter uma carta para Deus ali, ó. Carta para Deus. Você já pode escrever uma carta para Deus, que eu vou estar apresentando essa carta ao Senhor todos os sábados, e no último sábado eu vou estar rasgando essa carta em 3 partes, representando a Trindade, e no meu perfil está dizendo o aspecto, como deve ser essa carta, as características, porque Deus não vai ouvir oração de feiticeiro, Deus não vai ouvir você pedindo o marido dos outros. Então tá no meu perfil como deve ser essa carta. Às vezes você vai fazer uma carta de gratidão para receber algo do Senhor. Às vezes você vai fazer uma carta de libertação, de restauração, mas nada do que seja dos outros, né? Porque Deus, Ele não rouba bens de ninguém. Ele dá os teus bens, Ele dá o que é seu por direito, a herança é sua. Ele não toma a herança dos outros para dar para você, a não ser que essa herança seja sua, né, por direito. Então eu agradeço já a todos que estão aqui, todos que vão se achegar. Aleluia, vai gerar, creia, porque o testemunho é forte, hein? É forte. E eu quero trazer uma breve palavra. Hoje eu estou vendo que tem poucas pessoas por aqui.
Muitos me falaram que não vai poder participar, que vão assistir depois, né? Infelizmente, né? Aliás, felizmente, eles têm compromisso na igreja hoje, tiveram, e aqui não é igreja, aqui é um momento com Deus. E eu quero compartilhar com todos nessa hora, né? Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 23. Evangelho de São Lucas, quem puder escrever, para quem for entrando, pegando, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39 ao 43. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A crucificação. E um dos malfeitores, 39, vamos lá, 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito que merecíamos. Mas este nenhum mal fez. E ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra é forte demais, né? Aqui está falando de dois bandidos na cruz, né? Um estava de um lado, do lado direito, outro do lado esquerdo, e no meio estava Jesus. E ali estava, né, Jesus, ele estava ali, como assim, doloroso, né, na sua vida, sendo crucificado, mas ele não estava sozinho, tinha esses dois criminosos. Isso nos ensina algo poderoso, que mesmo na dor, Deus ainda estava salvando vidas ali naquele momento. Mesmo na cruz, haviam dois homens, né, diante de Jesus, porque ele estava no meio. Havia dois corações, duas atitudes, dois destinos eternos. E tinha também escolhas. Porque tinha Jesus ali no meio daquela cruz, tinha um malfeitor do lado direito, um malfeitor do lado esquerdo, e teve a escolha dos dois. Jesus fez a escolha de obedecer e se entregar sem culpa pela nossa salvação, para nós termos direito à nossa salvação. Quem foi entrando, Josiane Souza, minha amiga, pastora, vai compartilhando, vai convidando, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje vai ser forte, Bispa Marim já está aqui para dar um testemunho impactante, para Deus usar ela com poder e autoridade. E ali, irmãos, havia 3 cruzes, né? Um malfeitor de um lado, outro malfeitor do outro, 2 homens, 2 atitudes. Jesus estava na cruz ao lado desses criminosos, né? E todos estavam ali na mesma situação, na mesma dor, né? Eles estavam ali com culpa e por delitos. Só que Jesus estava ali sem culpa e sem delitos, né? Jesus estava ali sem acusação nenhuma para ser morto, para ser crucificado. Eles estavam acusando Jesus de blasfêmia por dizer, só de dizer que era filho de Deus e que também se declararia rei. E estava ali a condenação de Jesus. Este é Jesus, o rei dos judeus, que vai falar no Evangelho de Mateus 27, 37. E o que me chama a atenção, que muitas das vezes nós estamos entre a cruz, né? E também o que me chama muita atenção, que conhecer Jesus é diferente de reconhecer. O primeiro bandido, ele conhecia Jesus, mas ele não reconheceu Jesus. Ele ainda falou: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, ele conhecia, como eu conheço uma pessoa aqui, reencontro com ela e falo ali, eu conheço aquela pessoa ali. Mas muitas das vezes eu não reconheço o caráter dela, não reconheço a amizade dela. E ali, a característica desse malfeitor, que estava ali blasfemando contra Jesus, era uma característica de um homem irônico, desafiando a Jesus, orgulhoso. Só queria o livramento, mas não queria transformação. Então ali eles estavam passando por um tratar de Deus, como muitas das vezes eu e você passamos. E muitas das vezes tem pessoas que passam o último tratar de Deus no leito. Talvez você que está assistindo, vai assistir essa live, está no leito de dor.
E Deus está te dando a oportunidade de você se render e não só conhecer Ele, como você já conhecia, já ouviu falar, mas reconhecer que Ele é Jesus na sua vida. Porque às vezes o Senhor está te dando mais uma oportunidade, ou quem sabe a última oportunidade de você ir salvo. E ali tinha 2 homens, 2 malfeitores diante de Jesus. E esse malfeitor que estava blasfemando, ele viu Jesus, mas ele não creu nas verdades. Ele não cria em Jesus. Tem gente que está perto de Jesus, mas o coração está longe. Está na igreja, mas o coração está longe. Tem muita gente que está na igreja, mas não reconhece Jesus. Não está totalmente ali. A sua mente está ligada em outras coisas. Está ali não para adorá-lo, mas está ali por interesse, por barganha. Oh, arabaçai, arabaçoi, mantos. Esse malfeitor que blasfemou contra Jesus, ele queria um milagre. Mas era um milagre sem arrependimento. Se tu és Jesus, por que não livra a ti mesmo e a nós? Ele queria um milagre, mas não queria se arrepender. Ele não queria salvação, ele não queria mudança. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de estar com Jesus naquele mesmo dia no paraíso. Isso tudo são questão de escolhas. Como hoje é o último tema abordado, de escolhas e suas consequências. Esses 2 malfeitores fizeram suas escolhas, mas um teve a escolha de estar no paraíso com Jesus e o outro perdeu a salvação. E o Senhor fala assim, qual escolha você está fazendo? Está fazendo a salvação de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador? Ou o Senhor está conhecendo Ele? O Senhor está batendo, sabe, ponto na igreja? Ou o seu coração não tem Jesus porque você só sabe criticar, só sabe amaldiçoar, só sabe ter ódio? Jesus não está em você. Você só conhece Jesus. Você só está indo na igreja para dizer que é crente. E muitas das vezes está com a sua alma vazia. Está com a sua alma anulada. Está com a sua alma amargurada. Está guardando ódio. Está amaldiçoando o próximo. Não está cumprindo os mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, com certeza os 10 mandamentos vão ser cumpridos. Mas o segundo bandido, ele reconheceu e se arrependeu. Ele reconheceu, olha a diferença, ele reconheceu que Jesus estava ali sem culpa, sem dolo. Eles mereciam estar ali, mas Jesus não. Simplesmente por ele ser rei dos judeus, se declarando rei dos judeus, essa foi a condenação. E aquele bandido reconheceu que Jesus estava ali sem necessidade de estar, porque ele nada havia feito. Né? E muitas das vezes nós estamos sendo punidos com justiça. Mas este não fez mal algum, ele reconheceu. Nós estamos ali, nós estamos aqui nessa cruz, mas ele não fez nada para estar aqui. E a atitude desse malfeitor que reconheceu Jesus? Ele reconheceu o próprio erro. Ele defendeu Jesus. Ele temeu Jesus ali na última hora da sua morte. Ele se humilhou. Ali era um tratar de Deus entre os 2. Deus estava dando oportunidade para 2 malfeitores para a salvação. Um conhecia Jesus, mas não reconhecia que ele poderia salvar. E nem reconhecia que ele poderia ressuscitar ao 3º dia. O outro não. O outro ainda falou assim, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele não pediu para descer da cruz, nem pediu riqueza, cura, ele pediu salvação. O outro malfeitor estava pedindo salvação. E a resposta de Jesus foi assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Não foi amanhã, não foi depois, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ali aqueles 2 bandidos estavam sobre 2 destinos, mas completamente diferentes. Um estaria com Jesus naquele mesmo dia no paraíso. O outro não reconheceu Jesus na cruz. Isso revela que não basta estar perto de Jesus. O que muda a sua vida e forma é como você reconhece Ele. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Os 2 conheciam Jesus. Mas conhecer é saber quem é. Já ouvi falar,
tem informação sobre a pessoa. E tem muita gente assim, sabe? Eu só conheço Jesus, já ouvi falar. Porque eu mesmo não vivo o que eu prego. Eu sou só ouvinte, mas eu não sou praticante da palavra. Isso é conhecer Jesus. Se você entrou aqui nessa live, a Bíblia diz que nós temos que ser ouvinte e praticante. Mas se você entrou aqui nessa live, que só está ouvindo a palavra, está indo para a igreja só para ouvir, mas não pratica nada da palavra, você só conhece Jesus. Mas você não reconhece. Você está igual aquele malfeitor, que conhecia Jesus, mas estava blasfemando contra ele. Se ele poderia livrar ele daquele lugar e ele mesmo a si próprio. Conhecer é diferente de reconhecer. É muito diferente. Nós devemos voltar ao primeiro amor, à primeira essência. Tem muita gente que está pregando, mas não está vivendo. Né? Muita gente que está conhece Jesus desde que nasceu. Eu nasci na igreja. O que adianta? Tem gente que está nascendo na igreja e vai morrer. Vai acordar no inferno. Pode dormir hoje e acordar no inferno. Ter um infarto fulminante e acordar no inferno, porque só conhecia Jesus, mas não praticava a sua palavra. Arabaxai, mantos. Vão todos compartilhando, por favor, essa live. Compartilha essa live. Hoje tem um testemunho, podcast muito impactante. Uma mulher usadíssima por Deus, Bispa Marim. Tá aqui a minha amiga. Aleluia. O primeiro bandido ele conheceu, mas não reconheceu. Ali tinha duas atitudes, dois criminosos, dois malfeitores. Mas teve um que ficou ironizando Jesus, duvidando de Jesus, querendo só o benefício imediato. Mas ele não queria, ele queria milagre, mas ele não queria saber da transformação, da salvação no último momento, porque ele sabia que iria morrer. E essa característica é interessante, né? Uma fé interesseira, um coração endurecido, a falta de temor de um dos malfeitores. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas o segundo bandido, ele reconheceu. Hoje que nós possamos reconhecer quem é Jesus. Não ficar só conhecendo ele. O pastor fala para você não mentir, você mente. Nepequecaia suriandaraia. O pastor fala para você não adulterar, você adultera. O pastor fala para você não maldizer o seu próximo, você está maldizendo. O pastor fala para você continuar na presença, continuar na essência, cumprir os 10 mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo, mas você não ama. Amar quem está perto de você é fácil. Amar quem te critica, te persegue é difícil. Mas conhecer Jesus é amar quem te persegue. Agora, conhecer Jesus é amar quem te ama, quem faz de tudo por você. Mas aquele que te persegue, isso é reconhecer Jesus. É você amar aquele que está te perseguindo, aquele que está se levantando contra o teu ministério, aquele que está tramando contra a sua vida. Há diferença de conhecer e reconhecer. Existia dois malfeitores, um conheceu Jesus na hora da cruz e o outro reconheceu e teve a sua salvação. Esteve com Jesus no paraíso no mesmo dia. O outro perdeu a sua salvação. Aleluia. É igual como publicano e fariseu. O fariseu batia no peito, eu sou santo, né? A parábola. Eu não adultero, não faço nada. Ele se conhecia, eu sou tal. O outro publicano, Senhor, eu sou pecador. Eu reconheço. Quando você reconhece que é pecador, você está reconhecendo Jesus. Mas quando você se acha santarrão, você só conhece Jesus. Só conhece. Porque Jesus não quer ninguém querendo se sentir santarrão. Jesus quer humildade em tudo. Em tudo. Também como tem pastores que mandam, né, a igreja fazer e não faz. Porque por detrás de tudo que ele manda a igreja fazer, ele está adulterando, ele está mentindo, ele não está sendo fiel com as ofertas, que é para viúva, com os dízimos, sabe? Ele está tirando o que não é dele. Ele não está querendo que o servo, que a sua ovelha seja mais usada que ele. Ele que tem que ser o poderoso, o exaltado.
Tem pastor também que está conhecendo só Jesus. Quer que a igreja reconhece, mas nem conhece ele próprio Jesus. Agora, a atitude daquele malfeitor, que reconheceu o seu pecado, reconheceu a inocência de Jesus, reconheceu a autoridade de Cristo e falou para ele lembrar dele quando entrares no reino dele. Isso é reconhecer. E Jesus hoje pede a mim e a você que nós possamos reconhecer, é se entregar, é estar na verdade, é produzir frutos de arrependimento. Não é só bater no ponto né, na igreja, não. É acreditar, porque um ali acreditou e o outro duvidou. E o que reconheceu foi recompensado. Quando você reconhece Jesus, você é recompensado. E um perdeu a eternidade. Não perca a oportunidade da eternidade. Os dois estavam perto de Jesus. Os dois estavam tendo a mesma oportunidade. Xaranai, cantarai, nevassani, cantarabes. Mas só um foi salvo. Só um reconheceu. Só um depositou sua fé. E reconheceu que ele estava ali sem culpa, sem dolo. Não merecia estar ali como eles. Eles sim mereciam estar ali. Porque eram dois malfeitores. Aleluia. Não adianta estar em Israel e não ser israelitas. Quantos estão assim? Conhecem Jesus porque estão em Israel, estão na igreja, mas não estão praticando o que tem que praticar, não estão sendo israelitas. Qual deles você tem sido? Você tem sido esse malfeitor que reconhece Jesus, que sabe que ele pode todas as coisas, que diante da tribulação dá honra para ele? Ou você é aquele que está conhecendo, porque só vive murmurando? Ah, Jesus não faz mais nada. Murmura. A cruz não muda todos, irmãos. Só muda quem reconhece. Eles estavam ali na cruz, sabendo garantia da morte. Mas a cruz não poderia mudar eles. Só mudou aquele que reconheceu Jesus. Não basta você ser ouvinte, você tem que praticar. Nós recebemos o que merecemos. Aqueles dois bandidos ali, malfeitores, eles estavam ali porque mereciam. E muitas das vezes nós estamos numa situação que merecemos estar, porque procuramos estar nela. É a lei da semeadura. Às vezes você está reclamando, Jesus, que cruz pesada é essa? Está igual o outro malfeitor da cruz. Salva a ti mesmo. Por que não salva a gente? Por que você não pode salvar a ti mesmo? Você é filho de Deus. Talvez nós estamos assim do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Estamos merecendo porque semeamos coisas ruins. E estamos colhendo o que plantamos. Mas ainda há chance. Ainda há perdão para ti. Ainda há salvação. Ainda dá tempo de você reconhecer Jesus. Ainda dá tempo de você falar assim: Senhor, me perdoa. Porque a minha escolha, hoje é o último tempo, né? É o último tema, o último sábado desse tema. A minha escolha só tem gerado consequência. Porque eu escolhi estar ali. A culpa não é sua, Jesus. O Senhor está aqui, Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Do teu lado. O Senhor está aqui na cruz, simbolicamente. Eu estou aqui na cruz desse lado. Tem outro ali do outro lado, que pode ser meu esposo. E Jesus está no meio. Mas aí eu estou botando a culpa no outro. O meu marido é o culpado por eu estar passando isso. Essa pessoa é culpada. A gente bota a culpa. Igual Eva, botou culpa na serpente. E Adão botou culpa em Eva. Um botou culpa no outro. E Jesus está ali no meio e vendo tudo. Está vendo que você está conhecendo ele, que você só conhece sim que ele morreu na cruz e ressuscitou. Mas reconhecer não. Não está reconhecendo. Porque está fazendo as mesmas obras que ele reprova. Não está se rendendo a ele como se rendia. Está ali só botando culpa em Jesus e nos outros. Ah, Jesus não está nem para mim. Jesus não está fazendo sinais, maravilhas. Jesus não vejo mais milagre na minha vida. Jesus deu as costas para mim. Mas quando você começar a reconhecer Jesus
Independente da cruz que você está pendurado, homem. Independente da cruz que você está pendurada, mulher. Quando você começar a reconhecer que Jesus morreu por nós, sem culpa, sem dolo, para que tivéssemos direito à vida eterna. Arabaxai, arabaxoi. Quando você começar a reconhecer isso, Jesus vai te livrar dessa cruz. Jesus vai te tirar dessa cruz. E Jesus vai te dar mais uma oportunidade. Porque aquela cruz ali tinha 2 malfeitores. Os 2 tiveram a mesma oportunidade. Os 2 estavam na mesma situação. Os 2 estavam ali sobre, sabe, situação de morte. Diante da morte. Mas a diferença de conhecer e reconhecer. Jesus não quer que você conheça só assim ouvindo falar dentro da igreja que não pode mentir, que não pode matar, que não pode adulterar, que não pode roubar, que não pode enganar. Não, mas ele quer que você ouça o que o pastor está falando, mesmo que o pastor não faça o que ele está falando, mas que você comece a praticar. Porque aquele pastor ali que está falando para você reconhecer e não conhece, ele vai ter com Cristo naquele grande dia, ou quando ele for chamado antes do arrebatamento. E se morrermos hoje com Cristo, se Jesus chamar eu e você, como vai estar? Será que ele vai falar assim, vem comigo, bendito meu Pai? Será que você vai estar ali, no seio de Abraão, esperando o arrebatamento, Jesus vindo nas nuvens? Ou será que você vai estar lá no tormento? Qual tem sido a tua escolha? Esse tema aqui é forte. Toda escolha gera consequências. E muitas das vezes o que você está passando foi a lei da semeadura. Você semeou. Você semeou, escolheu um homem que Deus não escolheu para ti. Deus usou profetas. Deus usou pessoas. Deus falou contigo e você continuou. Não, vou casar porque tem que casar. Só pelo fato de não ficar encalhada. Só pelo fato, sabe, de ficarem rindo da sua cara. Ou então até mesmo porque precisava, sabe, satisfazer a sua carne. Talvez hoje você está aqui porque você semeou tanta maldade, sabe? Você fez muita maldade, você prejudicou o seu próximo, você amaldiçoou, ou até mesmo matou alguém, ou até mesmo julgou alguém, está sendo juiz. Advogado é Jesus, Deus será o nosso juiz naquele grande dia. Talvez você está como advogado de alguém. Quem é você para julgar alguém? Quem é você para estar crucificando alguém? Talvez você entrou aqui hoje fazendo tudo isso. Está na lei da semeadura, está colhendo o que semeou. Está na cruz sendo crucificado e falando que a culpa é do outro. Mas a culpa não foi do outro, a culpa foi sua, a escolha foi sua. A decisão foi sua. Sabe por quê? Porque você não perguntou a Deus. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, nós devemos perguntar ao Senhor. É da tua vontade, Senhor? Porque muitas das vezes decidimos na emoção e não com a razão. Nós temos que decidir ali no momento de cruz. Nós temos que decidir ali no momento que a cruz está pesada. Aonde nós estamos entre a cruz ali como se estivesse crucificado, sem saída. Só Jesus para resgatar. Ah, mas naquela cruz existia 2 malfeitores. Mas um conheceu Jesus, já ouvi falar, mas murmurou, blasfemou. O outro não. Ah, esse aqui está sem culpa. O que ele está fazendo aqui? Tem misericórdia de mim hoje. Me leva para o teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então hoje é o dia da oportunidade de você começar a fazer as escolhas assertivas. Hoje, o que você estava fazendo de semeando coisas ruins, ódio no coração, rogando praga no próximo, desejando mal para o próximo. Quando vem a notícia do seu irmão, seu vizinho, você ainda ri. Muitos saem nessa hora, porque palavra assim ninguém quer ouvir. Aí quando tu tá falando mal, ih, ó, filho da pessoa, da vizinha foi preso. Ó, morreu alguém lá. Ih, tá com diagnóstico, né, de morte. E você sabe o que você faz? Você ri. Você não ora. Isso é semeadura. Isso você pode colher. Jesus está contemplando tudo. Eu falo para mim e para você. A espada corta. Eu não sou santa, não. Santa é só Jesus aqui.
E Deus está falando, hoje é o último, né? É o último dia da campanha de escolhas e suas consequências. A partir de sábado que vem, dia 18, faça uma carta para Deus, que vai ser uma campanha forte. 4 sábados estaremos aqui, convidem pessoas para fazer uma carta para Deus e tem as características da carta, como deve ser feita aqui no meu perfil. Porque se você pedir marido dos outros na carta, Deus não vai escutar. Isso é uma oração de feiticeiro. Pedir morte dos outros, Deus não vai ouvir essa oração, não. Essa carta Deus vai me mostrar até na hora. Porque uma vez eu fui para um monte, Deus pediu para eu ler uma carta e a mulher estava pedindo o marido dos outros. Então essa carta é uma carta de responsabilidade, porque quem está vendo é Deus. Por isso que no meu perfil você vai ver as características da carta para Deus. Começa dia 18, sábado que vem, vai até o dia 9 de maio. Nós vamos orar os 4 sábados. No último sábado, dia 9 de maio, eu vou fazer um ato profético, porque adoro trabalhar com ato profético. Vou rasgar a carta em 3 partes, representando o Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus vai responder a carta sincera, a carta íntegra diante de Deus, a carta sem maldade, a carta que não quer roubar nada de ninguém, mas a carta que quer abençoar, que quer agradecer. Então já pode escrever essa carta, já convido pessoas para participar dessa campanha. Amém? E compartilhe a live. Eu peço vocês para compartilhar a live. Sejam todos bem-vindos. Minha irmã Sheila está aqui, né? A Bispa Marim, uma mulher usadíssima, irmãos. Um testemunho forte que ela tem para contar. Mari está aqui, minha sobrinha querida, meu primo, Marluce. Todos que eu não vi, sejam todos bem-vindos, né? Vão convidando pessoas, porque hoje muitas pessoas, Rose, né? Rose, gratidão, seja bem-vinda. Poliana, Desimara, meu primo David, né? Todos sejam bem-vindos para Josiane, pastora Josiane, minha amiga, né? De anos, minha tia Bel. Todos sejam bem-vindos, voltem sempre a essa live. Todos os sábados estaremos aqui nessa plataforma às 19 horas. E semana que vem vai começar a carta para Deus. Já faz a sua carta, não precisa comprar envelope, pega um papel ofício, né? Faça como eu fiz aqui, ó. Já escrevi minha carta. Eu até falei assim, Senhor, tem misericórdia, eu escrevi 3 folhas. Porque eu fiz uma listagem de algo aqui, por isso tem 3 folhas. Você pode fazer a listagem do seu casamento. É profético isso. Quem vai convidar, você pode falar a data do seu casamento, falar para Deus. Deus é poderoso para fazer. Você pode pedir o casamento, você pode pedir a porta aberta, libertação dos filhos, restauração da sua casa. Você pode pedir só gratidão a Deus. Tá aí as características no meu perfil, como deve ser feita a carta. A carta de feiticeiro Deus vai condenar, tá? Não vai nem receber. E a maldição vai para quem escrever, pedindo marido dos outros, pedindo destruição, morte, tá? Então fique ligado a isso. Aleluia. E essa palavra foi dos 2 malfeitores que estavam do lado de Jesus. Um foi com Cristo no paraíso, o outro, né, foi condenado. Que possamos, a partir desses 4 sábados que eu tive aqui, a começar a fazer a escolha certa. Essa é a oportunidade de Arabaxai, Arabaxoi. Manto de Xaramanaia. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para mudança de vida, para começar a acertar, para começar a abençoar, para começar a orar pelo que te perseguem, para começar a decretar vitória e não maldição, para começar a ser profeta no meio do vale. Você tem sido profeta ou osso? Deus te pergunta. Começa a profetizar no vale. Está sequíssimo, profetiza. Começa a mudar suas atitudes diante de Deus. Começa a reconhecer Jesus e não só conhecer Ele. Que aí você vai ver Jesus te resgatando dessa cruz pesada que você está há muito tempo. Porque o fardo de Jesus é leve. Aleluia, glória a Deus. Compartilhe essa live, compartilhe. Deus quer falar aqui com pessoas aqui. Aleluia. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Deus quer me usar pela misericórdia. Ele que fala. Sou pequena. Meu Deus, eu acho que ela nem tá mais aqui. Eu queria saber se a Franciele tá aqui também, que a Franciele ia contar já um milagre. Porque eu falo pra Deus, Senhor, eu não quero fazer live por fazer, não. Eu quero que tenha testemunho, eu quero que tenha almas pra ti, porque se for assim, eu paro.
E a Franciele não está aqui, eu vou até convidar ela, porque para ela poder dar o testemunho, porque Deus me usou pela misericórdia da soltura de um homem, e Deus deu soltura do pai dela. Era inafiançável. Ele estava preso já há um tempão, não tinha como sair. Mas o Senhor decretou a soltura. Deixa eu ver aqui, tá aqui em cima a pessoa, meu Deus, Jesus. Toma conta se eu quero falar com essa pessoa, que Deus quer falar com ela. Ai, meu Deus. Vai comentando aí, irmãos, para eu ver. Mirtes Santos, quanto tempo, hein, Mirtes? Seja bem-vinda, compartilha a live. Eu fiz live por muito tempo, por muitos anos, mas fiquei muitos anos sem fazer live. Aí as pessoas estão vindo agora, né? Tem 4 sábados que eu retornei. Eu não estou vendo mais a pessoa. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Mas eu vou profetizar na vida da Desimara Marins, de Miracema, né? Uma terra que eu fiquei por 6 anos. Desimara Marins. Olha, Deus, ele fala para você assim, faz a lista do que você quer, porque Deus vai assinar embaixo. Tem coisas que você precisa falar para Deus, escrever uma carta para Deus, porque Deus já sabe da sua necessidade. Mas eu via você participando dessa campanha e fazendo uma lista. Desimara. E o Senhor falando assim, diz para ela que vai ter 3 respostas. Nepequecaia suriandaraia. Desimara, o Senhor está trabalhando. O Senhor fala para você para fazer até uma listagem de algo assim, uma festa. Nem sei o que eu estou falando, mas o Senhor sabe. Vai ter uma festa para ti, Desimara. E o Senhor fala assim, já faz a listagem. Tá? Já escolha dos 2 lados quem vai ficar. Porque o Senhor está te abençoando com essa festa. E o Senhor vai te dar 3 respostas. Mariana, Deus fala para ti, Mari Luiz. Deus está te dando um livramento de assalto. Fica atenta na rua. E o Senhor fala para ti assim, está tirando uma angústia do teu coração. Porque muitas das vezes, Mari, você é sorriso, mas você precisa de abraço. Tem coisas que te preocupam. Tem coisas que deixam você assim, às vezes até com insônia. O Senhor fala para ti que Ele tem uma porta boa para te abrir. Tá? Ele vai abrir uma porta para você que vai te espantar. Sabe por quê? Muitos assim, não tem expectativa para ti, Mari. Não tem. Muitos falam assim, coitada daquela ali, não vai crescer. Mas o Senhor fala para ti que Ele te escolheu, Mariana. E o Senhor fala para ti que ainda tem vida aí. Para você se despreocupar. Porque realmente o inimigo, ele tenta o tempo todo tirar alguém da terra. Ele tenta o tempo todo. Todo dia que eu oro por vocês, eu vejo o Senhor cortando o laço. Eu falo, Senhor, fecha essa sepultura. Que o Senhor tem obra, sabe? E Deus está tirando essa preocupação de ti. O Senhor te ama muito. Eu creio que você está até chorando. Mari Luiz, o Senhor te ama muito. Ele está te dando um abraço. O Espírito Santo está te abraçando nessa noite. E falando para ti despreocupar. E falando para ti que Ele vai abrir uma porta. Porque muitos, sabe, te rejeitam. Deus me mostra muita rejeição. Mas Deus vai mostrar para esses que te rejeitam que Ele é Deus que vai mudar a tua história. Arabaxai, arabaxai, manto de Xaramanaia. E o Senhor fala para ti, tô dando livramento. Mas continue fazendo a campanha. Se você não está fazendo, faça a campanha do Salmo 91. Irmãos, todos aqui, não é reza, nada disso. Um dia, um horário de todos os dias, você tira para falar os Salmos 91 7 vezes. Como exemplo, todo dia, meio-dia, eu vou orar a Deus, Salmo 91 7 vezes. Porque eu já ouvi falar de uma pessoa de uma religião da matriz africana. Falou para mim assim, eu não posso com Deus dos Salmos 91. Todo o trabalho que eu faço contra, eu não posso com Deus dos Salmos 91. Escolhe um horário do dia, todos os dias, fala os Salmos 91 em voz alta e pensando nas pessoas e nas circunstâncias. Porque você vai ver Deus dando livramento. Aleluia. Rosana Zucarime, nossa nova participante, né?
Quem puder anotar meu número aqui de telefone para eu estar podendo, para orar, né? Para um amparo espiritual, tá? Eu também tenho podcast. Se a Rosana também puder anotar para mim, eu vou entregar já para você, tá, Rosana? Escreve aí para mim, por favor, podcast no YouTube. Testemunhando entre lágrimas e milagres. Missionária Alê Silva. Podcast e YouTube. Testemunhando entre lágrimas e milagres. Alê Silva, missionária Alessandra, pela misericórdia. Anota aí para mim, por favor. E aqui nessa plataforma, todos os sábados às 19 horas. E todas as sextas-feiras no TikTok. Também fazemos a live, tem testemunho lá. Amém? Rosana Zucarini. O Senhor fala assim para mim. Diz para ela que eu estou fazendo um grande reboliço na história dela. Diz para ela que ela vai contar nessa live, diante de uma carta que você já decretou para Deus, e você vai voltar para contar para que abriu a porta aí. E você vai contar também que Deus devolveu o Isaac que você colocou nas mãos dele. Como sacrifício e obediência, eu vejo o Senhor te devolvendo um Isaac. Rosana Zucarini, você vai contar. Faça essa campanha aí das quatro campanhas de 4 sábados da campanha da Carta para Deus. Que eu vejo o Senhor te respondendo com algo muito rápido. Uma porta vai se abrir para alguém, tá? Vai se abrir, você vai contar. E Deus fala para ti, o Isaac que você está entregando, ele vai te devolver. Não vai morrer o Isaac, não. Não vai precisar ninguém enfiar faca Isaac, não. Entendeu o mistério? Gente, compartilha essa live. Aleluia. Aleluia. Tia Bel. Eu não vou falar muito se a gente der lugar, né? Vou dar... Samira, seja bem-vinda, Samira. Sejam todos bem-vindos nessa live. Voltem sempre. Solange. Vai ser forte. A Bispa Marim vai entrar. Vai compartilhando. Compartilha aí. Para entrarem mais pessoas. Convida pessoas. A Bispa Marim vai entrar. Gente, ela é uma potência na mão de Deus. Deus usa na profundidade, hein? Deus usa que dá medo. Aqueles que não estão assim no prumo, né? Deus usa, porque Deus fala, hein? E ela vai dar um testemunho. Para quem a madre está fechada, Deus vai abrir madre aqui. Solange, seja bem-vinda. Samira, Deus está te chamando pelo nome, Samira. Está te chamando pelo nome, Samira. Sabe? O Senhor fala para ti que tem situações que ele vai entrar. Tem situações que ele vai entrar. Eu não posso falar muito. Eu vejo o Senhor te chamando pelo nome. E cortando um grande laço na tua vida, Samira Oliveira. Um grande laço. Você precisa de um socorro urgente. Você precisa, Samira Oliveira, de um resgate urgente. Se volte para Deus, Samira, que ele vai se voltar para ti. E ele vai te livrar de uma prisão. Entendeu? Uma prisão que digo é simbólica. Não é prisão de ser presa não, tá? É algo que te prende. É uma situação que te prende. É uma situação que te preocupa. Deus está te dando livramento e vai te resgatar. Mas se posicione com Deus. Porque se você não se voltar para Deus, o inimigo tem planos trágicos. Mas eu creio que você vai se posicionar com Deus. Eu creio que você vai fazer essa carta para Deus e Deus vai te dar livramento, Samira Oliveira. Amém? O Senhor te ama muito, Ele te chamou para ser pastora da casa dele. Você sabe, não tem para onde escolher. Gente, esse tema aqui é referente a escolhas e suas consequências. E muitas das vezes as nossas escolhas só trouxeram a consequência que a gente está desesperada. Mas ainda há tempo de fazer a escolha certa. Ainda dá tempo de o Senhor te dar essa oportunidade, como deu para aquele bandido da cruz. Escolha estar com Jesus, para Deus te livrar. Para não ter consequência. Chega de escolha errada. Reconheça Jesus e pare só de conhecer Jesus. Conhecer ir na igreja, vou por ir. Só vou lá para dizer que eu estou indo, para me esconder um pouco dos meus pecados. Mas na hora de reconhecer Jesus, de obedecer a voz dele, de praticar a palavra, a gente não pratica.
E Deus está dando oportunidade de pessoas aqui de fazerem as escolhas certas. Hoje acaba esse último tema de escolhas e suas consequências. Eu creio que a partir de hoje e a partir desses 4 sábados, pessoas vão reconhecer e reconheceram. E Deus está dando livramento. Aleluia. Cadê a Franciane para contar já o testemunho dela? Joana Raposo, Deus está te dando livramento de trombose. Deus está tocando na sua articulação, hein? Tem livramento de trombose, Joana Raposo. Manto de Charamanaia. Iracema Cerqueira. Tu crê no milagre? Deus fala para mim que está entrando em milagre aí. Como foi na casa de Zaqueu. Zaqueu subiu para chamar Jesus, a atenção de Jesus. Ele era pequeno. Iracema Siqueira, tu tá chamando a atenção de Jesus, e Jesus está entrando com salvação na tua casa e livrando alguém da morte. Iracema Siqueira. Deus está livrando alguém aqui, gente, de um acidente de moto. E é uma pessoa que vai estar na garupa. Mais uma vez. Vigia. Vigia. Oh, Arabaxai, Arabaxoi, manto de Charamanaia. Nepequecaia, Surendaraia, canta lá, Baixubala. Deus fala aqui. Deus santo. Sábado que vem, novamente, carta para Deus. Começa a fazer sua carta. Vai ter resposta. Não sei se a Franciele está aqui. Franciele, tá aqui. Cadê você, Franciele? Meu Deus, eu tenho que te chamar no WhatsApp. Franciele ia dar um testemunho aqui, que já aconteceu. Deus me usou pela misericórdia que é da soltura do pai dela. E era inafiançável. Deus deu. Cadê a Franciele? Gente, vai compartilhando. Eu fiquei muito tempo sem fazer live. 4 sábados só que eu estou fazendo. Então as pessoas sumiram, mas Deus está trazendo. É quem Deus convida mesmo. Porque aqui quem tem que brilhar é Ele. Aleluia. Solange Oliveira, Deus está livrando o seu coração, tá? Eu vejo taquicardia. Estou te livrando de um infarto, Solange Oliveira. E o Senhor fala para ti que Ele vai alegrar o teu coração. Para esse tempo, tá? E tá te livrando, tá? Aleluia. Foi só até aqui. Agora eu vou convidar a minha amiga Bispa Marim. Acho que é de Goiânia ou Brasília, né? Ela é uma mulher de Deus. É um podcast, ela vai falar o testemunho dela. Um testemunho de fé e milagre. Né? Como o meu podcast no YouTube, né? Onde é testemunhando entre lágrimas e milagres. E ela vai contar, né? Das trevas para a luz, que Deus abriu a madre dela, que Deus fez um grande milagre, que Deus restaurou a história dela. O testemunho dela é forte, ela vai deixar Deus usar ela, porque ela é uma profeta de Deus. Convida pessoas aqui, não sai daqui, convida, vai compartilhando, gente. Essa mulher é mulher usada por Deus, tem pessoas precisando ouvir, sabe? E eu vou chamá-la agora. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Infelizmente, a Franciele não veio para dar o testemunho que Deus já fez, porque eu não faço live à toa, mas eu creio que ela vai estar aqui na próxima, né? Porque eu já agora, seja bem-vinda, Pai do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, compartilha a live. Agora eu vou passar a oportunidade para a Bispa Marim. Aleluia, glória a Deus. Ela vai dar lugar. Pai do Senhor Jesus, Bispa Marim, seja bem-vinda, mulher de Deus, mulher que é assim, né? Nós oramos quase todos os dias, é uma guerreando pela outra. É uma mulher que tem um grande testemunho. Hoje ela vai falar um pouco da palavra de Deus, né? Ela é tremendamente usada na palavra, em profecia. Aleluia, o nome do Senhor glorificado na vida dela. E fala pra gente, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Fala pra gente onde tudo começou, a sua trajetória com Jesus Cristo, desde a sua infância, né? Qual foi o percurso que você teve que fazer, os labirintos sem saída que você teve, né, para chegar até Jesus, que te tirou do labirinto sem saída, né? E te trouxe até aqui com grande testemunho, abriu sua madre, né? Isso. E varoa, levanta suas mãos aí, é dos céus. Arabaçai, arabaçoi, mantos. O Senhor fala assim, céus abertos hoje para ti. Deus fala que é Deus de já. Você falou, Senhor, eu estou com pressa.
Senhor, apressa-te. E o Senhor fala assim, eu sou Deus de já na vida dela. Diz para ela que eu estou me apressando. Diz para ela que eu estou abrindo os céus hoje para ela. E vai ter resposta. Vai ter recompensa. Nessa situação que você tem pedido, em respeito a alguém, sabe? E também no financeiro. Deus abriu os céus e você vai voltar aqui para cantar. Para cantar um cântico novo e para contar um grande milagre. Fala para Deus. Aleluia. Amém. Tia Bel, o Senhor tem guardado a tua saúde, Tia Bel. Eu vejo o Senhor tocando na veia do seu coração. Que às vezes, Tia Bel, tem sido tanta pressão, tanto levante, tantas palavras, sabe? Tanta perseguição. Que às vezes parece que você vai desmoronar, parece sua vontade de sumir. Tia Bel, o Senhor tem livrado você do infarto e do AVC. Ele tem guardado a tua saúde. E ele fala para ti que isso vai acabar. Porque ele está entrando com sentença de morte na vida de alguém, por amor à tua vida. Ele fala, chega! Chega, eu dou basta. Recebe, em nome de Jesus, porque Deus vai dar um basta. E joga suas emoções para Deus. Não fica guardando, não. Entra dentro do seu quarto. Bota sua cara na parede, Tia Bel. E começa a chorar. Não guarda choro. Chora. Fala tudo para Deus. Porque isso tem te feito mal. Palpitações no teu coração. Pressão sua oscilando, ficando alta. Sabe? É como se você sentisse que seu coração vai parar. Está enfraquecido. Mas o Senhor está te dando livramento. O Senhor fala assim, bota a tua cara no pó, porque vai ter esperança. Porque o inimigo quer te levar de infarte ou AVC. Mas Deus tem obra contigo. E Deus quer dar o decreto de sentença de morte para alguém que mexe contigo e não para. Mas Deus vai parar. Mas ora e joga suas emoções para que não venha acontecer isso. Deus, quando mostra, ele livra. Mas o Senhor está falando, cuida das suas emoções, cuida de ti. Pensa primeiro ti, para você amar o próximo, Tia Bel. Você tem que amar a ti primeiro. E você está amando muitos outros esquecendo de você. Isso está fazendo mal para ti. Está fazendo mal para ti. Se cuida, vai ao médico. Se cuida. Deus botou os médicos para cuidarem de pessoas. Tá? E bota essa coisa diante de Deus porque está no término. Deus vai vir com sentença de morte e vai te dar um grande refrigério. Mas se cuida. Porque senão, se a gente não se cuidar, a gente vai na frente de quem Deus falou que ia dar sentença de morte. Mas eu creio que Deus está te dando livramento. Eu tenho orado pela sua vida. E essa sentença de morte não vai ser para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora a palavra está com a nossa Bispa Marinho. Deixa Deus te conduzir, o Espírito Santo. Fala o que Deus mandar você falar. Conta esse testemunho glorioso, impactante. E seja bem-vinda mais uma vez. Amém? Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? O som está sem... Está sem som? Peraí. Estão me ouvindo? Amém? O seu tá sem som, missionária. Graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite. Eu sou a Bispa Mari, amém? Eu sou de São Paulo, né? Mas eu me encontro, né, em obra, né? Em Goiás. Eu quero falar algo muito, muito tremendo, né? Da parte do Senhor a todos, né? Que estão nessa live. Que um milagre vem de Deus, né? Eu aceitei Jesus aos 16 anos e não era evangélica minha família, né? E minha mãe era espírita. E com 16 anos, na casa do Senhor, né? Como jovem levita, buscando, aprendendo a orar, né? A conhecê-lo, né? Conhecendo a palavra dele, eu fui muito acolhida. E era tempos que eu creio, assim, que muitos, né? Que entendem, há 30 e poucos anos atrás, né? Que vem mais ou menos dessa faixa,
deve se lembrar que estava na presença do Senhor, que havia muitos milagres. E eu sou um milagre, né? Eu nasci, meu nascimento, contando rapidamente aqui, história, meu testemunho, né? Para edificar aquilo que eu já foi usada a missionária, muito usada a missionária Alessandra, né? Quero agradecer, né? O Senhor colocou nós duas assim para uma intercessão, oração, trocarmos experiência, né? E guerrearmos. E eu fui primeiro, aceitei Jesus com 2 anos e pouco, minha mãe aceitou o espírita, aí ela se converteu para a honra e glória do Senhor, mas passou alguns anos, pouco tempo, eu me afastei, fiquei 16 anos afastada. Eu quero dizer nessa noite, noite de vitória, noite onde a palavra foi expressa, qual é a sua decisão entre a cruz, hein? Entre o Rei dos Reis, que estava ali naquela cruz, porque eu amo, né, essa passagem, é você ficar do lado daquele que foi transgressor, né? A Bíblia o coloca com Barrabás, um ladrão, mas o outro, né, chamado Dimas, reconheceu a grandeza do Senhor e ele falou hoje mesmo, né? Ele falou: Senhor, eu te aceito como Rei dos Reis. Quando um julgava, o outro teve a humildade de reconhecer, né, os seus erros, pecados, transgressões e reconhecer quem estava ali, que era digno de toda a honra, toda a glória. Eu quero dizer que esse Jesus não está morto, Anablaia Sou, Remante Anaia Súbria. Esse Jesus está vivo. E assim, há 26 anos atrás, né, eu estava pedindo um filho, como Ana, 1 Samuel 2, estava pedindo um filho para o Senhor, porque não era normal, né, minha madre, meu ventre, e trabalhando na área da saúde, eu passei por algumas especialistas, bons profissionais, bons médicos, porque o Senhor deixa os médicos também para cuidar dos seus, e ali 3 vezes foi contestado que meu útero era um útero infantil e estava, né, invertido e era impossível, né, aos olhos da medicina, né, medicina do homem e pelos médicos especialistas, né, em homens, uma médica, uma doutora Eliane, uma médica muito boa, especialista em genética, ela falou que era irreversível, que teria que fazer vários tipos, né, de tratamento, inclusive, né, eles falam hoje em dia, né, a genética no cubo, e até colheu os ovários. Eu tinha 20 e poucos anos, na época, 23 anos, né, era uma mulher, né, nova, uma saúde boa, né, sem problema nenhum, crônico de saúde, e eu não aceitei aquilo. E aí eu lembrei, né, que o Senhor abriu a madre de Ana, né, de outra hora, em Gênesis 18, né, no versículo 14 em diante, vai falar que ele abriu a madre de Sara. Eu quero dizer para mulheres que estão aqui, que o Senhor não tem esterilidade, mas ele tem fertilidade. Eu quero dizer para alguém, em geral, se você está passando algum tipo de infertilidade na tua vida, coloque as mãos no teu coração, porque o Senhor vai reverter essa situação. Se for da madre mesmo, o Senhor é poderoso para abrir. Se for na tua saúde, com diagnóstico de morte irreversível pela medicina, porque o Senhor fala muito forte que tem algumas pessoas não só passando por opressão, depressão, ataques, né, contrário, né, em obras e outras coisas, o ocultismo, mas também períodos de depressão. Eu quero dizer que Deus, ele não tem fertilidade hoje sobre a tua vida, teu ministério, a tua casa, a tua família. A Ramantiona caia sobre a tua carreira, Remantiona caia sobre as promessas que ele te fez, não vem na caia sobre com prazo de validade, mas ele está mudando prazos, ele manda falar: meu Deus, Pai, que na Caia Subra, que coisa tremenda. O Senhor vai mudar aí, Pai, na Caia Subra. Muitas promessas vão se cumprir, porque o Senhor vai abrir. Na Caia Subra já começou a abrir o céu, porque o Senhor já se encontra nessa noite de vitória dentro dessa live. E eu quero dizer que passou um tempo, eu não fiz nenhum teste, mas eu me humilhei como Ana e pedi, comecei a sonhar. Pouco tempo,
comecei a sentir sintomas, né, muito forte, do meu estômago, né, ficar muito ácido, tudo que eu tomava, né, eu vomitava, comecei a sentir alguns sintomas, mas não tinha ideia ainda que era, e fui, né, fazer um exame, né, fiquei meio em dúvida, minha regra ainda não tinha vindo, e aí eu fiz o exame, o primeiro, né, que você faz em qualquer posto, né, o BS, de urina, e não aconteceu, né, não era a gravidez, né, diante do exame, não foi contestado, mas o sintoma só foi aumentando, aí passou mais alguns dias, e ali eu fiz um beta-HCG por conta própria, né, suspeitando eu estava grávida. Tenho um filho de 26 anos, hoje o nome dele é Mateus, e hoje, para honra e glória do Senhor, ele é levita, né, mas eu tenho que declarar que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, temos servido, muitos da minha parentela já foram alcançados, né? O meu filho é um milagre, nasceu perfeito, hoje, né? Ele é até um doutor, né? Pela honra e glória do Senhor, tudo que Deus tem falado, usou profetas, né? Usou homens, mulheres verdadeiramente de Deus, né? Está se cumprindo na vida dele, na minha vida. O Senhor falou que eu ia andar o Brasil todo, eu já andei 22 estados pela bondade, me colocou até em alguns congressos como Gedeões, alguns outros, entendeu? Igrejas que eu conheci, né? Assim, alguns eventos, alguns lugares que o Senhor me colocou para estar ministrando a palavra. Eu quero dizer que o Senhor, ele não mudou, ele continua sendo o que abre a madre, que abre as portas, que abre as cadeias, que quebra na caia sobre os ferrolhos, remonte na caia sobre de ferro. Eu quero profetizar aí na caia sobre, porque tem vidas aí, pode colocar a mão no seu umbigo, viu? Você que na caia sobre entrou aí com enjoo, ou com alguma na caia sobre, sentindo alguns sintomas na caia sobre, na parte do teu umbigo, do teu na caia sobre, do teu abdômen, o Senhor, ele está lavando, ele está tocando, Ramotacai sobre, ele está curando, e o Senhor manda dizer que é noite de milagres, Remanchona caia sobre, né, o Senhor está na caia sobre, dissipando toda obra contrária, na caia sobre do passarinheiro, toda agir, toda fúria, e o Senhor manda dizer assim na caia sobre, se tu está na caia sobre fraco, eu estou contigo, Ramotacai sobre, porque eu me faço forte. Quero dizer apenas também na caia sobre, lá em Apocalipse 3, na caia sobre, a partir do versículo 7, que diz, né, que ele tem a chave. O Senhor está falando aí, ó, toma posse. Eu tenho a chave de Davi. A porta na caia sobre que abre, que fecha, só ele pode fazer isso. E ainda ele fala assim, lá no versículo 8, eu conheço na caia sobre as tuas obras. Deus está falando aí na caia sobre bem forte. Remonte na caia sobre, eu conheço as tuas obras, mesmo que na caia subra tenha se sentido fraco, eu te faço na caia subra, tem se sentido fraco, o Senhor manda dizer, mas não tem negado meu nome, o Senhor, ele vai abrir portas na caia subra, é noite de resposta, é noite de milagre, é noite na caia subra de verdadeiramente tomar uma posição na caia subra e confessar com a tua boca. A ramanta caia sobre aquilo que na caia subra não te aproxima de Deus, rasga o teu coração, porque o Senhor tem na caia subra colhido lágrimas. Ramanta caia subra está visitando aí na caia subra lares, está visitando na caia subra parentelas, filhos, filhas, esposo, esposa na caia subra familiares, está visitando na caia sobre aquele que se sente na caia sobre oprimido. O Senhor não tem na caia sobre opressão, mas ele tem na caia sobre liberdade, ele tem alegria, ele tem renovo, e ele diz assim, não vai demorar na caia sobre para essas portas se abrir. Remonte na caia sobre, eu vejo duas provas na caia sobre, eu vejo concursos, eu vejo não só dentro desse estado, ou do estado que eu estou, mas dentro do Brasil, eu vejo na caia sobre visto, viagem, proposta, a Ramonte na caia subra na área da justiça, remonte na caia subra, né? Eu vejo resposta de causa, eita Deus de mistério na caia subra, eu vejo
na caia sobre o Senhor indo também de encontro, Ramon na caia sobre causas de benefício, na caia sobre dentro de INSS, Deus entrando em algumas partes do governo, na caia sobre Paranacaecé, chamar nomes, Ramon na caia sobre que estão dentro de lista, está batendo um martelo também na caia sobre para moradia, assinaturas, compras, na caia sobre a liberação, no nome, na caia sobre no CPF, está mexendo na caia sobre no CNPJ, a Ramonte na caia sobre, olha isso, que é sobre, olha aí o Senhor na caia sobre guerreando com a espada, olha o Senhor na caia sobre, na caia se quebrando, na caia sobre tudo que é contrário, toda na caia sobre, tudo que não provém do Senhor está passando, a Ramonte na caia sobre, né, sou ao bálsamo, na caia sobre, está passando, a Ramonte na caia sobre, né, sou a gota do sangue dele, ele está visitando ossos, ele está visitando juntas, ele está visitando a caia sobre, né, sua memória, ele está visitando vista, olha aí eu renovando as vistas, olha aí eu tocando, ele também está visitando a caia sobre, né, seus sintomas, como se fosse de vírus, bactérias, a Ramonte caia sobre colunas juntas, na caia sobre, ele fala, nessa noite, na caia sobre, ele desce com um milagre, ele está jorrando um óleo na caia sobre, né, sono sobrenatural, para que na caia sobre ele te capacita, mas ele diz assim, nessa noite é para mim, para ti, se esforça, tem bem ânimo, na caia sobre, usa na caia sobre na sua ferramenta, usa a espada, vai para minha palavra, na caia subra me busque, pela escalada, na caia subra no secreto, que eu vou me revelar, olha aí como o Senhor está quebrando na caia subra, na caia grilhões, cadeados, e ele diz para a missionária Alessandra, Ramon Tacaia Subra, né, dá um oi aí, Alessandra, entra aí, filha, eu tenho algo de Deus para a tua vida. O Senhor fala assim na Caia Subra, nessa, desde o primeiro dia, medite lá no livro de Daniel 10, 12, Ramon Tacaia Subra, né, desde o primeiro dia que tu colocaste o teu coração a se humilhar perante o teu Deus, na caia sobre eu já tenho escutado os teus propósitos, se prepara, a Ramon na caia sobre eu vou te levar dentro na caia sobre de uma porta que abrirá 3 portas, sou mistério, confundo o adversário, confundo os teus inimigos, remanchou na caia sobre, né, sou, estou trabalhando na caia sobre no secreto para te surpreender, abra as tuas mãos na caia sobre que tu vai receber algo de posse, tem eu quebrado na caia subra a fúria do teu inimigo, estou derrubando na caia subra uma muralha, e tu na caia subra vai passar, digo para ti na caia subra, né, só que eu tenho te blindado, tenho te colocado à meia-noite, às 3 horas na caia subra ao meio-dia, às 18 horas na caia subra, às 15 horas, tem eu mistério com na caia subra com a tua vida, e os teus na caia subra estão debaixo da minha mão, eu coloco na caia subra o Salmo 91, o Salmo 46, o Salmo na caia subra 70, tem uma causa que eu vou revogar e vou colocar aquilo que na caia subra te pertence por direito, sou de perto, sou de longe, sou teu amigo, se prepara na caia subra para esses convites, remontou na caia subra, né, só não vai demorar. Teu telefone vai tocar, 2 notícias estão chegando, remontou na caia subra, né, sou uma porta na caia subra, a qual tu na caia subra falaste, na caia subra, que tu precisa, tu me detalhaste na caia subra, já estou eu a pelejar, mas digo que uma causa também no teu sentimental não ficarás confundida, sou teu amigo, sou na caia subra, né, sou o grande eu sou, aquele que te escolheu no ventre da tua, como na caia subra, né, sou adversário, tem andado na caia subra, rangendo os dentes para ti, mas eu digo na caia subra que meus anjos peleja por ti. Assim na caia subra uma vitória, também na caia subra dentro dessa cidade, mas do outro lado na caia subra tu vai pisar, um visto vou eu na caia subra liberar e vou carimbar esse passaporte, tenho na caia subra esse lugar, esse endereço, Ramonte na caia subra Nova Jersey, Ramonte na caia subra Nova York, Flórida, Boston, na caia subra, Ramonte na caia subra na caia Kansas, Ramonte na caia subra na tem lugares para tu pisar, e digo na caia subra que o teu nome já está sendo Ramante na caia subra espalhado aos 4 cantos, se prepara, Ramante na caia subra, né, só porque eu vou te colocar em altares, em congressos, na caia subra, né, só trabalhos
na Caia Subra sociais e com mulheres. Aguardo uma surpresa, aguardo um sinal. Estou pelejando na Caia Subra, né? Sou remonto na Caia Subra por quem na Caia Subra não pode pelejar, mas digo para ti, da maneira que está não vai ficar. Assim diz o grande, assim diz o Senhor, amém? E o Senhor ele manda falar que ainda dentro dessas portas que ele vai abrir, o Senhor manda falar muito forte ainda em Apocalipse, né? Quem está aguardando resposta de porta, aguarda, porque as portas estão se abrindo, persevere, não desista. O Senhor na Caia Subra manda também, viu, pastora, na Caia Subra missionária, Alessandra, levantar na Caia Subra louvores e louvores, porque ele quebra cadeias. O Senhor vai na Caia Subra te mostrar um dialeto, algo na Caia Subra, que é na Caia Subra muito forte, em secreto para ti. Olha aí com o meu livro também, na Caia Subra, alguém do suicídio, um jovem, Aramonte na Caia Subra com o nome de Jonathan, Remonte na Caia Sé, Aramonte na Caia Subra, todo espírito da morte, Aramonte na Caia Subra, todo espírito de suicídio. Eu na Caia Subra mando o meu arcanjo, na Caia Subra, meus anjos, descer naquele lugar, e vai ter na Caia Subra um testemunho. Visita uma Sara, visita um Rodrigo, Aramonte na Caia Subra, né? Estou dando livramento, cortando laço, estou visitando matrimônios, estou visitando madres, estou visitando na Caia Subra as mamas, a direita, a esquerda, debaixo das axilas, Ramonte na Caia Subra, né? Cubro na Caia Subra, na Caia Sé, e entro com a bênção e com a vitória de cura. Estou arrancando medo na Caia Subra, né? Sou insônia. Ramonte na Caia Subra, né? Sou memória na Caia Subra com os pensamentos vagos na Caia Subra. Estou lançando nas profundezas do abismo tudo que tem se levantado entre o meu povo, assim diz o Senhor. Estou trabalhando também dentro de uma prefeitura. Ramonte na Caia Subra em bom sucesso. Ramonte na Caia Subra, né? Sou dentro na Caia Súbria, remonte na Caia Sé, na Caia Súbria, no lado sul, na Caia Súbria, o senhor visita. Na Caia Subra, na Caia Sé, um comércio, ele visita a loja, ele visita estabelecimento, ele visita cadeiras, na Caia Subra, sala de dentista, na Caia Subra, né, sala de clínica, sala na Caia Subra de advogados, Ramonte na Caia Subra, olha isso, Tequeia Sou, Ramonte na Caia Subra, olha isso, papéis na Caia Subra sendo carimbado, sendo na Caia Subra, né, visitado, e darei na Caia Subra sinais, porque na Caia Subra, quando tu pensa na Caia Subra, Ramonte na Caia Subra, que Deus na Caia Subra não está contigo, é porque ele já está fazendo novo, em nome de Jesus. Oi, missionária, tá conseguindo me ouvir? Me dá um oi aí, por favor. Missionária, o microfone dela tá fechado, da missionária. O meu tá aberto. Ela tá falando aqui. Estão falando que não estão conseguindo. Oi, oi. Conseguindo me ouvir? Cai por terra agora. Estão conseguindo ouvir? Dá um oi, falem amém, dá um glória aí para mim saber, né? Porque o microfone está fechado aqui. O microfone aqui, ó. Meu Deus. E esse microfone aqui é de cima da missionária. Pede para ela entrar, a missionária, porque o Senhor, assim, ó, estão respondendo, né? Travou? Deus vai destravar a live, porque o Senhor está no negócio, né? Eu vi que mulheres estão recebendo aí milagres, não só mulheres, mas também parentela, homens, senhoras, senhores, pessoas mais idosas. Amém? O Senhor quebrando muita obra contrária, porque Ele pode, Ele é e Ele faz. Então, dentro do meu testemunho, que eu tentei ser mais breve, né? Abreviando, vocês estão ouvindo, né? O Senhor, Ele abriu a madre, sim, e Ele me fez, né? Abraçar, né? O meu Isaac e a sorrir. Porque quando o Senhor faz a promessa, não importa o tempo da promessa, mas Ele é o dono da promessa. E hoje o Senhor, Ele está abrindo madres, mas também no espiritual de promessas. Amém? Ele está abrindo aí na Caia Subra cadeia esse cadeado. Deus continua ainda na Caia Subra visitando parentelas, jovens que
que estão dependendo de alvarás na Caia Súbria, de causas na Caia Súbria, na parte, na Caia Soricanta, criminalista, a ser na Caia Súbria revogada e assinada por juiz. Deus está visitando causas trabalhistas, causas na Caia Súbria que dá o direito, causas na Caia Súbria, na ESO, que há muito tempo está paralisada como indenização, porque ele é o dono das causas, ele bate o martelo, ele é juiz do juiz. Somente até aqui o Senhor manda dizer, em nome de Jesus. Missionária, está me ouvindo, missionária? Tem como a missionária alguém chamar ela aí? Porque aqui, para mim, está aparecendo, né? Um glória, aleluia, mas ela não está aparecendo. Amém? Ô, glória. Oi, missionária. Tá conseguindo me ouvir? Oi, oi.